partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Antes de mostrarmos as primeiras páginas, tem uma informação sobre a eleição presidencial. Ontem, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ligou para o candidato ou pré-candidato Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, convidando o Caiado para ser vice na chapa de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado peremptoriamente disse não. Ele não quer ser candidato a vice e continua candidato a presidente da República pelo PSD. Depois ele tentou também, e houve uma negativa do governador de Minas Gerais, Zema, também não quer ser vice. E se imagina que a vice poderá ser Tereza Cristina. Aí não se sabe, não há pistas concretas do que pode suceder em termos de vice-presidência para o Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, os Estados Unidos demonstram novamente algum descontentamento com algumas ações da economia brasileira e reiteraram, chegou às mãos do Lula ontem, uma reclamação contra o PIX. Os Estados Unidos não gostam do PIX. E por quê? Porque o PIX concorre gravemente com os cartões de crédito, a grande maioria deles, de empresas norte-americanas. Então, tira lucro das empresas americanas. Elas cobram juros, cobram do vendedor, cobram do comprador, cobram do empréstimo, e o PIX elimina uma série de custos, né? De alguma maneira, se você olhar como um bolo geral, ele reduz preços, engole esse ganho que hoje vinha sendo dos cartões de crédito. Pior, como o PIX está dando certo no Brasil e tem a estima da população, as pessoas gostam do PIX, ele tem o, entre aspas, perigo de se expandir, de ser aproveitado por outros países. Quer dizer, como uma armação engenhosa que agrada a população. É óbvio que há muita gente de olho nessa invenção brasileira. Ontem, quando o Lula discursava, ele estava terminando o discurso, o Sidônio Palmeira disse: lembra do PIX. Aí ele fez um discurso em defesa do PIX, maravilha, o PIX é nosso, nós vamos aperfeiçoar o PIX, nada de atender os Estados Unidos. Aliás, aqui entre nós, politicamente, é muito difícil hoje você atender os Estados Unidos e acabar com o PIX. É muito difícil, se não impossível. Você lembra quando disseram que o PIX era fake news, pelo menos o que se informou, quando o PIX teria um imposto, a reação
da população foi muito grande e demonstrou que o PIX, do jeito que está, tem o que se pode classificar como estima da população brasileira. E o perigo disso se espraiar é muito grande. Agora, o Lula e o PT são muito espertos, porque do jeito que ele se expressa em relação ao PIX, dá a impressão que o PIX foi criado no governo deles. Já dá a impressão, né? Não foi criado, foi criado no governo Bolsonaro por Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. E o PT já está, a esquerda brasileira já está se preparando para abocanhar a autoria do PIX. É bom, daqui a pouco ele vai dizer com todas as letras que, por enquanto, ele dá sinais de que o PIX, né, é coisa nossa. E não é, né? É do governo Bolsonaro, isso, e o Lula não diz, né? Não vai fazer propaganda do adversário dele, do pai do futuro, do já adversário dele nas eleições de 2026. Dito isso, né, agora vamos para as primeiras páginas dos jornais. Vamos para o Globo. Está aqui, ó, pacote para diesel, gás e frete sofre resistências e liga alerta do governo. De distribuidoras ao Congresso, há entraves às medidas para deter efeitos econômicos da guerra. Agora, a Folha de São Paulo, está aqui. Vagas de 1 a 2 salários mínimos puxam até 87% da alta no emprego desde 2023. E aqui, do outro lado, tem relação com a manchete de O Globo. Petrobras estuda cancelar leilão de gás de cozinha com ágio de 117%. Está aqui o Estadão. Lula ameaça anular leilão de gás com ágio de 100% da Petrobras. E aí a linha fina. Presidente chamou certame de bandidagem. Planalto teme desgaste com alta em ano eleitoral. E aqui tem uma notícia na primeira página do Estadão, muito chata, né? No Paraná, produtores rurais ficam sem diesel em plena colheita. Derivado do petróleo que sofre os efeitos da guerra no Oriente Médio, o produto sumiu dos postos de combustível ou teve o preço muito elevado. Escassez pode comprometer também o abastecimento de gasolina. Tá certo? É uma bomba aqui para o governo brasileiro, né? É consequência da guerra, enfim, e isso pode piorar. Pode, nessa história de petróleo, guerra, Trump, Irã, pode acontecer tudo, inclusive nada. Tudo é assim, isso, e uma das alternativas é nada. Então, pode acontecer tudo, inclusive nada, até porque todo mundo, ninguém tem responsabilidade pelo que fala, inclusive o presidente dos Estados Unidos. Vamos dar uma passadinha pelo site do SBT. O SBT está com um noticiário muito bom. Secretário de Defesa pede saída do chefe do Exército dos Estados Unidos. Olha aí. Segundo uma fonte, Pete Hegseth quer no cargo alguém que implemente a visão dele
e do presidente Donald Trump para o exército. A impressão que se tem é que o presidente Donald Trump passou a exigir uma fidelidade canina, uma coisa que beira assim a escravidão mental. Ou a pessoa é integralmente Trump, apoia o Trump em qualquer circunstância, ou perde o cargo público. Parece que foi isso que levou-lhe a demitir ontem a Procuradora-Geral da República, né? A procuradora nos Estados Unidos é uma espécie de procuradora, como no Brasil, advogada-geral, e um pouco ministra da Justiça. É um cargo importante, é a segunda que ele demite. E aí, por quê? Por quê? Porque, aparentemente, segundo a visão do Trump, ela não agiu corretamente na questão do caso Epstein. No caso Epstein, ele exige total, completa vassalagem. E ela talvez tenha agido em parte de maneira profissional. Ela tinha ligações anteriores com ele, foi advogada do próprio Trump e tal. Não é questão de confiança, é questão de ela cumprir os mandamentos do presidente Trump. E o primeiro deles é fidelidade total. Aparentemente, ela não tinha essa fidelidade, ela vai para a iniciativa privada e sai, entre aspas, culpada, porque não conseguiu preservar o governo como o Trump queria. Ela insistiu na abertura dos arquivos, você lembra? E todo mundo achava que nos arquivos ia aparecer parte considerável da intelectualidade americana, os arquivos do Epstein. E não se sabia que quem brilhava nesses arquivos era o presidente Trump, que ficou eleitoralmente comprometido nessa história. Então, defenestraram essa senhora, cujo nome eu não estou lembrado. Você lembra, Luiz? É um nome complicado. Eu realmente tenho memória fraca para nomes. Olha aqui, da guerra. A secretária da Justiça é demitida após caso Epstein. É um nome abstruso dela, diferente, mas eu tenho que dar, porque eu ontem lembrava do nome dela, mas eu tenho que dar em homenagem a essa senhora, coitada, foi demitida. Deixa eu ver aqui, está aqui na página 32. Trump demite secretária de Justiça depois de crise na condução do... Pam, P-A-M, Bondi. Pam Bondi é o nome dela. E demitida, defenestrada. Tem uma notícia ruim aqui, que abrindo o jornal eu pego. Escola Guarani é interditada e aulas vão para local sem estrutura em São Paulo. Governo afirma que o novo prédio será entregue no segundo semestre no Jaraguá. Você sabia que no Jaraguá, em São Paulo, tem uma tribo Guarani, tem uma escola, houve um deslizamento, a escola ficou ameaçada e os alunos foram transferidos para um local improvisado. Agora o governo está prometendo, vamos ver se cumpre, né? Os índios têm pouca voz, então esses índios urbanos aqui, paulistanos, menos ainda. Eu sei que tem uma tribo, o Guarani, no Jaraguá, é uma tribo que eu conheço nos confins de Parelheiros, perto da represa. Tem uma tribo que inclusive tem uma escola, uma tribo Guarani, claro que é aculturada e tudo isso. E a escola
essa escola ensina em português e também em Guarani. Gestão Nunes nega pedido da Uber para implementar serviço de mototáxi em São Paulo. Não tem mototáxi, segundo o prefeito. O Comitê Municipal do Uso do Viário afirma que documentos não atenderam lei. Empresa de transporte defende modal. Eu, pessoalmente, acho um táxi perigoso. Aqui eu trombo com essa notícia aqui. Tenente-coronel acusado de matar a esposa PM, os dois PMs, né? Passa a reserva e mantém salário. Ato que levou Geraldo Leite Rosa Neto à inatividade é publicado em Diário Oficial e diz que ocorreu a pedido. O PM está dura, porque ele nem foi julgado, né? Está muito claro, está muito evidente que ele matou a mulher, ele tentou encobrir, mulher também PM. Enfim, depois os exames policiais e periciais mostraram que realmente a alegação foi de que ela havia se suicidado e tinha uma série de inverdades nas declarações dele e um comportamento muito estranho, denunciando que ele era o autor da morte da mulher. Missão Artemis deixa a órbita terrestre rumo à Lua, mirando sobrevoo no dia 6. Manobra de injeção translunar. Olha que expressão bonita. Injeção translunar coloca a Orion no trajeto do satélite após decolagem. Astronautas tiveram de efetuar reparos no banheiro. Olha que coisa, tem uma reportagem num dos jornais. Esse é o primeiro artefato, né, de voo interplanetário, lunar, que tem banheiro. Os outros não tinham. Esse tem um banheiro direitinho. É uma coisa estranha, porque você imagina, tudo flutua. Então você tem que tomar cuidado, tudo flutua, né? Não tem gravidade, tudo isso. Presidente da Federação Italiana renuncia depois da queda da Azzurra. Ontem o Santos ganhou e Neymar jogou bem. Ele não marcou nenhum gol, mas participou diretamente das jogadas que deram a vitória do Santos diante do Remo na Vila Belmiro. E, enfim, quem deu o show ontem foi o Bragantino, batendo o Flamengo por 3-0. Foi uma humilhação em Bragança Paulista. O Bragantino devia ter tido mais pena e respeito pelo Flamengo. Bom, vamos ver, tem um editorial aqui do Estadão pesado. A onda rosa morreu na praia. A esquerda latino-americana. Cúpula da CELAC reflete diplomacia lulopetista, retórica grandiosa e desobediência operacional, confirmando o esgotamento de uma visão anacrônica, ideológica e conivente com ditaduras. O Estadão não deixou brecha. Aí o começo é um começo meio circense. A cena em Bogotá dispensava interpretação. O anfitrião, o presidente Gustavo Petro, atrasou-se por horas e faltou a abertura quando finalmente apareceu. O convidado mais ilustre já havia deixado a mesa. Diante de cadeiras vazias, Luiz Inácio Lula da Silva irritou-se
bateu na mesa, resmungou qualquer coisa sobre o colonialismo e, antes do fim, foi embora. Não sem antes franquear-se ao chanceler Mauro Vieira a tarefa de ler seu discurso recheado de clichês sobre intervenções estrangeiras que ninguém parecia muito interessado em ouvir. É o editorial do Estadão contra essa onda semi-vermelha, né, que a esquerda brasileira e o PT tanto prezam, né, para a América Latina. E aí tem essa história dos aviões. Voos de Moraes em aviões de empresas ligadas a Vorcaro custam R$ 1 milhão. Valor é uma estimativa de mercado para trajetos feitos pelo ministro do Supremo e sua mulher, Viviane Barsi. À época, escritório da advogada mantinha contrato com o Banco Master. Bom, precisa ver se agora as coisas começam a ganhar corpo. Até agora não tem crime nenhum, mas a gente começa a verificar que, por exemplo, será que o salário do nosso ilustre ministro é suficiente para pagar um voo de jatinho de R$ 1 milhão? Enfim, é preciso investigar. Há uma denúncia, né? Também essa denúncia precisa verificar se outros ministros usaram os aviões. O Toffoli usou. Então, deixa eu ver. Caiado monta base em São Paulo, o foco inicial é o digital. Olha essa aqui. Reajustes automáticos elevam gasto em 1 trilhão e 400 bilhões em 8 anos, diz estudo. Salário mínimo, pisos de saúde e educação, emendas parlamentares e fundos são indexados e contratam bomba-relógio para os próximos anos, avaliam economistas. Olha, tem uma notícia aqui interessante. Cuba anuncia a libertação de 2.010 prisioneiros em meio a negociações com os Estados Unidos. Uai, diziam aqui as esquerdas brasileiras e o governo cubano que não havia presos políticos em Cuba. Será? Medida é gesto humanitário e segue a tradição de conceder indultos durante a Semana Santa, diz o governo do país. Nada, estão tentando agradar os Estados Unidos. Estados Unidos não está buscando democracia nessa bagunça toda que o Trump está. Está buscando mudar, derrubar o comunismo em Cuba. Agora, se vier um governo ditatorial de extrema-direita, eu não sei como é que o Trump vai reagir. O que ele está fazendo na Venezuela, quer dizer, aproveitou o mesmo, se apropriou do petróleo, aproveitou a mesma estrutura e praticamente manteve essa estrutura intacta, mostra que não está preocupado com a democracia e tudo bobagem. O negócio é grana mesmo. Deixa eu ver aqui. Polícia encontra estoque de anabolizantes e medicamentos ilegais em Cabo Frio. Operação da PF mira comércio ilegal de medicamentos ontológicos. Olha a inteligência artificial. Homem é preso em São Paulo suspeito de usar inteligência artificial para criar pornografia infantil. O SBT. Vamos ver a CNN? Um pouco diferente hoje na demonstração. Janela partidária acaba hoje.
Acabou, você podia trocar de partido, agora não pode mais. Hoje é o último dia. Janela partidária acaba hoje com trocas impactando forças na Câmara. Planalto oficializa exonerações de Rui Costa, Jader Filho e Márcio França. Elisiane Gama deixa o PSD e se filia ao PT. 2 pontos, pensamento diferente. Yuri Pita, PL e PT têm maior preferência do eleitorado, seguidos por PSOL, Missão e Novo. Tá aqui, Trump faz nova ameaça de ataques a pontes e usinas elétricas iranianas. Aí é o caos. Estão preservando a infraestrutura elétrica. O Irã, o que o Irã faz? O Irã ataca nos países do Oriente Médio o que são propriedades americanas, empresas americanas. É a tática que eles encontraram, além de fechar o Estreito de Hormuz e causar uma crise mundial na entrega de petróleo. Deixa eu ver. Pentágono divulga fotos de fuzileiros navais em exercício de desembarque. Quer dizer, os Estados Unidos estão ameaçando, né, mostrando que querem desembarcar. Dizem os especialistas que uma guerra por terra, uma invasão americana no Irã, coloca os Estados Unidos, coloca o governo americano numa posição delicada. É um país difícil de ser defendido devido à sua geografia, é um país difícil de ser invadido devido à sua geografia, e lá estão instalados de maneira fixa e prontos para responder os soldados, as tropas iranianas que são consideradas competentes. Está aqui, Estadão. Frustração da Europa com os Estados Unidos cresce após discurso de Trump. Macron critica pouca seriedade do americano e diz que o uso da força não resolve problema de Hormuz. O Macron deu ontem uma resposta ao presidente Trump. O presidente Trump foi mexer com o casamento do presidente francês, da mulher dele e tal. E aí, a resposta gostei da resposta. Isso não é elegante. O que o presidente Trump fez, envolvendo em críticas o casamento dele, Macron, não é elegante. Sabe que o Macron, desde os 15 anos, namorava com uma professora dele, bem mais velha, casada e tal. Os pais do Macron o afastaram da cidade que ele morava, para afastá-lo dessa senhora. Quando ele completou 18 anos, ele se realizou, ela se separou do marido e casou com Macron. Ela é bem mais velha, e aí de vez em quando vem um gaiato e pega essa história e transforma numa cena de bullying contra o presidente francês. Fazenda afasta delegado tributário por elo com fura-fila do ICMS. Você vê que continuam as pressões, né, para acabar com essa investigação que puderem do caso Master. INSS desapareceu do noticiário. É tão forte tudo isso de Master e tal no noticiário que Ucrânia parece que nem tem guerra. Mas o caso Master pega boa parte da elite política brasileira, da esquerda, da direita, e tem um grande esforço para segurar. Mas, por outro lado, tem um bom número de políticos, inclusive senadores,
que imaginam um impeachment ou 2 impeachments, pelo menos, no Supremo Tribunal Federal devido a essas ligações com o Banco Master. Quem tomou café conosco nesta sexta-feira? Hoje é feriado, sexta-feira santa. Mara Rúbia, Delando Xavier, Ciro Lopes, Pompeu Primo, Marusca Kubik, Paulo Matos, Eunice Cuenca, Márcia Betito, José Almir, Joaquim Amaral, Cíntia Levi, Luciano Francisco, Hinaldo Barreto de Ribeirão Preto, João Francisco de Queimados, Isabel Sanches de Mogi das Cruzes e Álvaro Irineu de Salvador. Não pensa que é só esse pessoal. Tem um monte de gente conosco, só que não dá para nomear todo mundo. Estamos chegando aí, ou já passamos 1 milhão de aderentes de inscrições, levando-se em conta todas as plataformas aqui no Jornal do Boris. Eu agradeço a atenção de vocês e continuo esforçando para fazer um jornal que o satisfaça e que leve a verdade até você, pelo menos o que nos parece verdade. Pessoal, até segunda-feira, muito obrigado pela sua atenção e não se esqueça que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.